Um milionário se casa com uma mulher humilde, mas no dia do seu casamento, sua mãe revela algo assustador. Pedro Albuquerque tinha 33 anos e estava vivendo um momento de grande transição em sua vida. Não era apenas uma mudança qualquer, era o momento em que ele estava prestes a assumir o controle de uma das maiores empresas de construção do país, a Construtora Albuquerque, fundada e liderada por seu pai, Antônio Albuquerque, até sua morte recente. O nome Albuquerque não era apenas uma marca no mundo dos negócios, era sinônimo de poder e influência, algo que a família carregava há gerações. E agora, tudo isso estava prestes a cair nas mãos de Pedro. Pedro sempre foi um homem simples, apesar do peso de seu sobrenome. Desde jovem, ele acompanhava o pai em algumas visitas às obras, mas nunca se deslumbrou com o luxo ou o poder que a fortuna da família oferecia. Enquanto seus amigos da alta sociedade se perdiam em festas e jantares luxuosos, Pedro preferia a tranquilidade de uma vida mais discreta. Gostava de caminhar pelos bairros mais simples da cidade, sentia prazer em conversar com os trabalhadores nas obras, e nunca se deixou seduzir pela ostentação. Essas características não eram comuns entre os membros de sua família, especialmente seu irmão, Carlos. Carlos, 3 anos mais jovem que Pedro, era praticamente o oposto do irmão mais velho. Onde Pedro via humildade e valor nas pessoas, Carlos via fraqueza. Para Carlos, tudo era uma questão de status. Ele sempre acreditou que o poder de uma pessoa estava no que ela possuía, e ele fazia questão de mostrar que tinha mais do que os outros. Vestia os melhores ternos, frequentava os lugares mais caros e adorava humilhar aqueles que considerava inferiores. Carlos nunca teve paciência para conversas com pessoas simples, e fazia questão de sempre lembrar os outros do seu lugar. Para ele, o mundo se dividia entre os que tinham e os que serviam. A relação entre os dois irmãos sempre foi tensa, mas nunca chegou ao ponto de uma ruptura definitiva. Pedro, por mais que discordasse do comportamento de Carlos, evitava confrontos diretos. Ele sabia que o irmão era fruto de uma criação que sempre o tratou como uma espécie de príncipe, o herdeiro que estava destinado a grandes feitos, ou pelo menos era isso que Carlos gostava de acreditar. Antônio, o pai dos dois, sempre foi um homem mais voltado para o trabalho do que para os filhos. Ele amava Pedro e Carlos, mas não sabia muito bem como demonstrar isso. Sua forma de cuidar da família era garantindo que o império que ele havia construído continuasse a prosperar, para que os filhos tivessem sempre uma vida confortável. Entretanto, Antônio sempre teve uma queda por Pedro. Via no filho mais velho a continuidade do seu legado, mesmo que Pedro não fosse tão ambicioso quanto Carlos. Quando Antônio faleceu, tudo mudou. O coração de Pedro foi invadido por um misto de tristeza e responsabilidade. Ele sabia que agora era o momento de tomar as rédeas da empresa, mesmo que nunca tivesse sonhado com isso. Seu pai tinha preparado o terreno durante toda a vida, e Pedro sabia que não podia simplesmente deixar tudo de lado. Mais do que o futuro da empresa, ele sentia que estava prestes a carregar o peso de uma herança que ia muito além do dinheiro. Era o nome Albuquerque, com todo o respeito e a tradição que vinham junto com ele. Marta, a mãe de Pedro e Carlos, era uma mulher imponente. Apesar de ser o braço direito do marido em questões sociais e familiares, ela não se envolvia diretamente nos negócios da construtora. No entanto, sempre esteve por trás das decisões mais importantes em casa. Marta, diferente de Antônio, tinha uma clara preferência por Carlos. Para ela, Carlos era o verdadeiro herdeiro, o filho que poderia elevar ainda mais o nome da família. Ela via em Pedro uma fraqueza, algo que não combinava com a imagem de poder que os Albuquerque deveriam passar. E essa visão de Marta só intensificava o clima de tensão dentro da família, principalmente depois da morte de Antônio. Agora, com o falecimento do pai, a luta pelo controle da empresa se tornava inevitável. Pedro, que nunca quis esse papel, via-se na posição de ter que tomar decisões que moldariam não apenas o futuro da empresa, mas o próprio futuro da família. Carlos, por outro lado, estava impaciente, acreditando que o trono era seu por direito. Ele via o irmão como um obstáculo, alguém que não tinha o espírito necessário para comandar um império tão poderoso. E ele faria de tudo para garantir que Pedro não ficasse no caminho. No entanto, Pedro tinha algo que Carlos jamais entenderia: a lealdade e o respeito dos funcionários.
Desde jovem, Pedro sempre foi próximo dos trabalhadores da construtora. Ele conhecia o nome de muitos deles, sabia sobre suas famílias e os tratava como iguais. Para ele, a empresa não era apenas uma máquina de gerar dinheiro, mas um conjunto de pessoas que trabalhavam duro todos os dias para construir algo maior. E essa conexão com os funcionários seria uma peça-chave nos eventos que estavam por vir. Enquanto a luta pelo controle da empresa se intensificava, Pedro refletia sobre o que realmente importava para ele. Ser o líder da construtora Albuquerque não era o seu sonho, mas ele sabia que abandonar tudo não era uma opção. Seu pai havia construído aquele império com suor e esforço, e Pedro sentia que devia a ele a continuidade desse legado. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia ser como Carlos. Ele não queria usar o poder para esmagar os outros, e muito menos se tornar alguém frio e arrogante como o irmão. Marta, sempre do lado de Carlos, começou a pressionar Pedro para que ele renunciasse ao controle da empresa. Ela acreditava que Carlos era o único capaz de tomar a frente dos negócios da família e via em Pedro uma ameaça à grandeza que a família poderia alcançar. Mas Pedro, apesar de tudo, não estava disposto a abrir mão tão facilmente. Ele sabia que, mesmo sem o apoio da mãe e com o desprezo do irmão, era capaz. Assim, Pedro estava prestes a enfrentar um dos maiores desafios de sua vida. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: a dinastia dos Albuquerque estava mudando, e ele estava no centro dessa transformação. Do outro lado da cidade, Ana vivia a pior fase de sua vida. Ela era uma mulher de 28 anos, viúva e mãe de um garotinho de 2 anos chamado Bernardo. Sua vida havia mudado drasticamente alguns anos antes, quando seu marido, Gustavo, morreu em um acidente de moto naquela época. Ana estava grávida de Bernardo, e o choque da perda foi avassalador. Sem Gustavo ao seu lado e sem um emprego fixo, ela se viu sozinha para cuidar de tudo, enfrentando o mundo com a coragem que só uma mãe que ama incondicionalmente consegue ter. Antes do acidente, ela e Gustavo estavam construindo uma vida juntos. Ele era o tipo de homem que trabalhava duro e sonhava alto. Fazia bicos como motoboy e estava juntando dinheiro para que eles pudessem mudar para uma casa maior, mais adequada para criar uma família. Eles se conheciam desde a adolescência e sempre foram parceiros, lutando juntos. Mas com a morte de Gustavo, os planos mudaram, e a vida de Ana virou uma luta diária pela sobrevivência. Logo após a morte dele, Ana precisou sair da casa onde moravam, pois não conseguia mais pagar o aluguel. Foi morar com a mãe, Maria, uma senhora que a ajudava como podia, apesar de ter poucos recursos. Maria já estava com a saúde fragilizada, o que fazia com que Ana tivesse que dividir seu tempo entre cuidar do filho pequeno, ajudar sua mãe e tentar encontrar um emprego para sustentar a família. Não era fácil. Muitas vezes, Ana se pegava chorando à noite, exausta e sem saber o que faria no dia seguinte. Mas, por mais difícil que fosse, ela nunca desistia. O amor que tinha por Bernardo lhe dava forças para continuar. Foi por meio de sua amiga Eduarda que Ana acabou conseguindo um trabalho como faxineira na construtora Albuquerque. O emprego não era o dos sonhos, e o salário de um salário mínimo mal cobria as despesas com fraldas, remédios para sua mãe e comida. Mas era o que ela tinha naquele momento, e Ana agarrou a oportunidade com todas as forças. Para ela, aquele emprego era uma luz no fim do túnel, algo que, mesmo sendo pouco, permitia que Bernardo tivesse o mínimo necessário para viver. No primeiro dia de trabalho, Ana estava nervosa. A empresa era enorme e imponente, cheia de pessoas bem vestidas, escritórios sofisticados e corredores que pareciam não ter fim. Ela sentia que não pertencia àquele lugar, mas sua necessidade falava mais alto. Limpava os escritórios com dedicação, sempre tentando passar despercebida, sem incomodar ninguém. Seus dias se tornaram uma rotina exaustiva, saindo de casa de madrugada e voltando à noite, só para ter algumas poucas horas com seu filho antes de colocá-lo para dormir. Ana nunca reclamava. Era esse seu jeito. Mesmo quando o cansaço parecia insuportável, ela seguia em frente, com um sorriso tímido no rosto, porque sabia que precisava ser forte. Bernardo ainda era pequeno demais para entender as dificuldades que enfrentavam, e ela não queria que ele crescesse sentindo a dor que ela sentia.
A única coisa que importava para Ana era garantir que o filho tivesse um futuro melhor. Tudo corria da melhor forma possível dentro das limitações de Ana, até o dia em que ela teve o azar de cruzar o caminho de Carlos Albuquerque, um dos herdeiros da empresa. Em uma tarde, enquanto fazia a limpeza do escritório dele, sem querer esbarrou em Carlos e derramou café em seu terno caro. A reação de Carlos foi imediata e cruel. Ele era conhecido por ser arrogante e insensível, e naquela situação ele mostrou o pior de si. Começou a gritar com Ana, dizendo que ela era uma incompetente, humilhando-a sem piedade, como se ela fosse invisível, como se o que ela sentia não importasse. Ana ficou ali, de pé, tentando se manter firme, enquanto Carlos a ofendia. Ela já tinha passado por tanta coisa, tantas humilhações na vida, que aprendeu a engolir o orgulho. Mas aquilo doía. Doía ser tratada como menos, como alguém que não tinha valor. Ela sabia que estava ali apenas para limpar o escritório, mas não merecia ser tratada daquela forma. Ainda assim, não tinha outra escolha a não ser abaixar a cabeça e suportar as palavras duras que vinham de Carlos. Ela não podia perder aquele emprego. Não agora. Pedro, o irmão mais velho de Carlos, ouviu a confusão e foi até o escritório para ver o que estava acontecendo. Ao se deparar com a cena, ficou horrorizado com o jeito que o irmão tratava Ana. Ele sempre foi o oposto de Carlos, um homem justo, que acreditava que todos mereciam respeito, independentemente de sua posição. Pedro, sem hesitar, interveio e mandou Carlos parar de gritar. Defendeu Ana, dizendo que ninguém deveria ser tratado daquele jeito, e pediu desculpas por seu irmão. Ana ficou aliviada, mas o pior ainda estava por vir. Marta, a mãe dos dois, soube do ocorrido e tomou o lado de Carlos, sem sequer considerar o que havia realmente acontecido. Para Marta, Ana não passava de uma funcionária sem importância, alguém facilmente substituível. Assim, decidiu que a melhor solução seria demitir Ana imediatamente, sem dar explicações ou sequer permitir que ela se defendesse. Ana foi informada da demissão sem cerimônia. A notícia foi um golpe duro. Ela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que faria agora? Como contaria para sua mãe que havia perdido o emprego? Como compraria as fraldas de Bernardo, o leite, os remédios da mãe? Não tinha respostas, mas, mais uma vez, precisou engolir o choro e tentar encontrar uma solução. Nos dias que se seguiram à sua demissão, Ana passou a vender água no sinal, perto do centro da cidade. Era o que ela podia fazer naquele momento. Mesmo ganhando muito pouco, cada real que conseguia era importante para manter sua família de pé. Com o sol queimando sua pele e os pés cansados de tanto andar, ela continuava sorrindo para os motoristas, tentando vender o máximo que podia. A vida não era fácil, mas Ana era uma guerreira. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, não podia desistir. Bernardo precisava dela, e isso era tudo que importava. E assim, dia após dia, Ana seguia lutando, buscando uma forma de sobreviver naquele mundo que parecia sempre virar as costas para ela. Mesmo diante das maiores adversidades, ela nunca perdeu a esperança. Pedro, depois do episódio no escritório com Carlos e Ana, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher, tão humilhada e sem defesa. Ele não entendia como alguém podia ser tão cruel como o irmão havia sido. Não era a primeira vez que via Carlos destratar os outros, mas algo naquela situação mexeu profundamente com ele. Ana não era apenas uma funcionária, era alguém que estava claramente lutando para sobreviver, alguém que merecia muito mais respeito. Os dias passaram, e a rotina na construtora Albuquerque seguia como sempre. Mas Pedro, diferente dos outros, não havia esquecido Ana. Ele se perguntava o que teria acontecido com ela após a demissão. Será que ela conseguiu outro emprego? Será que estava bem? Essas perguntas o acompanhavam diariamente, enquanto ele tentava tocar sua vida, assumindo novas responsabilidades na empresa após a morte do pai. Foi em uma manhã qualquer, ao parar no sinal a caminho do trabalho, que Pedro a viu novamente. Ela estava ali, no meio-fio, com uma caixa cheia de garrafas de água, andando entre os carros parados no trânsito. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, e as roupas já mostravam o desgaste do tempo.
O rosto dela, que ele havia visto tão abatido no dia da demissão, agora exibia um sorriso forçado enquanto oferecia as águas para os motoristas. O calor era sufocante, e a garrafa de água que ela estendia parecia ser a única coisa capaz de aliviar aquele momento para quem passava. Pedro ficou paralisado por alguns segundos, observando a cena pela janela do carro. Ali estava ela, a mesma mulher que ele defendeu semanas atrás, tentando ganhar a vida de uma forma ainda mais difícil do que antes. Ele sentiu um nó se formar no estômago. Aquilo não estava certo. Ela não deveria estar ali, enfrentando o sol e o cansaço, vendendo água em um sinal. Ele precisou agir. Quando Ana chegou ao carro de Pedro, ainda sem perceber quem era, ofereceu a garrafa com o mesmo sorriso educado que já havia dado a dezenas de motoristas naquele dia. Água, moço, ela disse, a voz suave, mas cansada. Foi só quando Pedro baixou o vidro e ela o reconheceu que o sorriso dela congelou por um segundo. Senhor Pedro, disse surpresa, sem saber como reagir. Pedro pegou a garrafa, mas não pelo calor ou pela sede. Ele queria falar com ela, entender o que tinha acontecido desde que a viu pela última vez. Ana, posso conversar com você um minuto? Ele perguntou, com o tom gentil que já havia usado antes. Ana olhou em volta, como se esperasse que alguém surgisse e dissesse que não podia parar, mas, por fim, assentiu com a cabeça. Pedro estacionou o carro no canto da rua e desceu. Eles se encontraram na calçada, com os carros passando ao redor, mas, por um momento, parecia que o barulho do trânsito tinha sumido. A conversa que se seguiu foi breve, mas cheia de significado. Pedro perguntou como ela estava, como estavam as coisas desde a demissão. Ana contou, sem esconder a verdade, que estava vendendo água para sustentar o filho e a mãe. Não havia conseguido outro emprego fixo, e aquela era a única forma de garantir o mínimo para sobreviver. Pedro escutou cada palavra com atenção, e, a cada frase de Ana, ele sentia mais peso em seu coração. Era evidente que ela não estava bem, e a culpa por saber que sua família tinha um papel nessa situação só crescia dentro dele. Ele não suportava a ideia de que Ana, uma mulher tão batalhadora, estivesse passando por isso por causa de uma decisão cruel tomada por sua mãe e seu irmão. Depois de um silêncio que pareceu mais longo do que realmente era, Pedro tomou uma decisão. Você tem alguns minutos? Gostaria de te convidar para tomar um café comigo, ele disse, apontando para uma lanchonete próxima. Ana hesitou. Ela precisava voltar ao trabalho. Cada garrafa de água que ela não vendesse era dinheiro que não entrava. Mas algo na voz de Pedro a fez confiar. Ela sentiu que aquele convite não era uma mera formalidade, que ele realmente queria ajudá-la de alguma forma. Eles se sentaram na lanchonete de Matias, um velho amigo de Pedro e de seu falecido pai. Era um lugar simples, longe dos restaurantes caros que Carlos frequentava, mas confortável e com um clima acolhedor. Pedro pediu 2 cafés e alguns pães de queijo, e, aos poucos, Ana foi se soltando, sentindo que estava em um lugar seguro. Durante a conversa, Pedro não poupou perguntas. Ele queria saber mais sobre a vida de Ana, suas dificuldades, seus sonhos. Ana, um pouco envergonhada no início, começou a abrir o coração. Contou sobre a perda do marido, sobre a dificuldade de criar o filho sozinha e sobre os desafios diários que enfrentava. Pedro, por sua vez, ouviu tudo atentamente, sem interromper, apenas processando a quantidade de adversidades que ela havia enfrentado. O que mais impressionou Pedro, no entanto, não foram as dificuldades de Ana, mas sua resiliência. Mesmo diante de todas as adversidades, ela não parecia ser uma pessoa derrotada. Pelo contrário, ela tinha uma força interior que Pedro raramente via nas pessoas ao seu redor. Mesmo vendendo água no sinal, mesmo enfrentando todas as humilhações e privações, Ana ainda conseguia sorrir. Não era um sorriso falso ou vazio, mas um sorriso de alguém que sabia que, de alguma forma, as coisas podiam melhorar, que não podia desistir. Pedro percebeu, naquela conversa, que Ana era uma mulher especial. Não era apenas pela beleza externa, embora ela fosse naturalmente bonita, mas pela coragem que exalava em cada palavra. Ele sabia que precisava fazer algo, que simplesmente deixá-la voltar para o sinal não era uma opção.
Ela merecia mais, muito mais. Quando o café terminou, Pedro fez a oferta que mudaria a vida de Ana. Ana, eu não posso simplesmente te deixar voltar para aquela esquina. Sei que você precisa do dinheiro, mas você merece algo melhor. Eu gostaria de te oferecer um emprego como minha secretária. Sei que talvez não seja o que você planejava, mas acho que você se sairia muito bem. Ana ficou em choque. Ela não sabia o que responder. Um emprego como secretária de Pedro? Parecia bom demais para ser verdade. Mas Pedro foi insistente. Ele sabia que Ana tinha receios. Ela já havia trabalhado na empresa antes, e as memórias não eram boas. Mas Pedro garantiu que ela teria um bom salário, horários flexíveis para cuidar do filho e que ele, pessoalmente, se certificaria de que ninguém a trataria mal novamente. Ana, ainda com o coração acelerado pela oferta inesperada, aceitou. Não seria fácil voltar, mas sabia que aquela oportunidade poderia ser a chave para mudar sua vida e a de Bernardo. Pedro sentiu alívio ao ver Ana aceitar. Para ele, não era apenas um ato de bondade. Era uma forma de corrigir o erro que sua família havia cometido. Ao ver Ana sair da lanchonete com um brilho nos olhos, ele sabia que havia feito a coisa certa. A decisão de Pedro de contratar Ana como sua secretária não passou despercebida dentro da família Albuquerque. Para ele, aquilo era uma escolha justa. Ana era uma mulher forte, trabalhadora, que merecia uma nova oportunidade depois do que aconteceu. Mas para sua mãe, Marta, e seu irmão, Carlos, essa atitude parecia um ataque direto às suas convicções e ao modo como a família via o mundo. Logo que Marta descobriu que Ana estava de volta à empresa, agora como secretária de Pedro, ela ficou furiosa. Marta sempre acreditou que a família Albuquerque era especial, superior, e que seu círculo social deveria refletir esse status. Contratar alguém como Ana, uma mulher simples, que havia trabalhado como faxineira e ainda por cima era viúva e mãe solteira, ia completamente contra os valores que Marta defendia. Para ela, Ana era alguém que jamais deveria ter voltado à empresa, muito menos na posição de secretária de seu filho mais velho. Naquele dia, assim que soube da notícia, Marta foi direto ao escritório de Pedro. Abriu a porta sem bater, como sempre fazia, e entrou com passos firmes, determinada a colocar um ponto final naquilo. Pedro, o que você está pensando? Marta começou, sua voz cortante como uma lâmina. Como você pode trazer aquela mulher de volta? Pedro, que estava revendo alguns documentos, olhou para a mãe com calma. Ele sabia que essa conversa viria, e estava pronto para ela. Mãe, Ana é uma boa pessoa. Ela merece essa oportunidade, respondeu Pedro, com serenidade. Mas Marta não estava disposta a ouvir. Para ela, o que Pedro estava fazendo era mais do que uma simples contratação. Era uma afronta, uma ameaça à imagem e ao prestígio da família. Você está brincando, Pedro? Acha que alguém como ela pode ser sua secretária? Ela foi demitida por incompetência. E agora, você a traz de volta, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Marta disparou, sem esconder sua indignação. Pedro respirou fundo. Ele amava sua mãe, mas sabia que, quando se tratava de questões de status e aparência, Marta era implacável. Mãe, Ana foi demitida injustamente. Eu vi o que aconteceu. Ela não merecia aquilo, e você sabe disso. Ela só está tentando sustentar o filho dela, nada mais, Pedro respondeu, mantendo o tom calmo, mas firme. Marta ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o filho como se estivesse tentando entender o que se passava pela cabeça dele. Mas, para ela, a situação era simples, Ana não fazia parte do mundo deles, e trazer alguém como ela para dentro da empresa era um erro grave. Pedro, escute bem o que vou dizer. Se você insiste em manter essa mulher aqui, vai perder o respeito de todos. Ela não pertence a esse lugar. Marta falou, cruzando os braços, tentando usar a autoridade de sempre. Pedro se levantou e caminhou até a janela de seu escritório, olhando para a cidade. Ele sabia que estava prestes a desafiar sua mãe de uma forma que nunca havia feito antes.
Mãe, eu respeito você, respeito tudo o que fez por mim e por Carlos, mas, dessa vez, eu não vou mudar de ideia. Ana é minha secretária, e vai continuar sendo, disse ele, sem olhar para Marta, mas com uma firmeza na voz que deixou claro que não haveria mais discussão. Marta estava incrédula. Nunca, em todos aqueles anos, Pedro havia sido tão direto com ela. Ele sempre foi o filho que evitava conflitos, que tentava manter a paz. Mas agora, estava se posicionando contra ela, e tudo por causa de uma mulher que, aos olhos de Marta, não tinha nada a oferecer. Eu não posso acreditar nisso, Pedro. Você está disposto a arriscar tudo por ela? Marta perguntou, com um tom de voz mais baixo, mas ainda afiado. Pedro virou-se para ela, finalmente a encarando. Não estou arriscando nada, mãe. Estou fazendo o que é certo. Marta saiu do escritório de Pedro sem dizer mais nada, mas o silêncio dela era mais perigoso do que qualquer palavra. Pedro sabia que ela não aceitaria aquilo facilmente, e que mais confrontos viriam. Enquanto isso, Carlos observava tudo de longe, com aquele olhar típico de desprezo e arrogância. Para ele, a situação era quase uma piada. Ele não conseguia entender por que Pedro estava tão empenhado em defender Ana. Para Carlos, as pessoas eram o que tinham, e Ana não tinha nada. Então, na sua visão distorcida, ela também não era nada. Em um jantar familiar, algumas semanas depois, Carlos decidiu jogar mais lenha na fogueira. Com um sorriso cínico no rosto, ele começou a provocar Pedro. Então, irmão, como está a vida com sua nova secretária? A Ana, certo? Disse Carlos, com a voz carregada de ironia. Pedro manteve a calma, mas já esperava que o irmão fosse agir assim. Era típico de Carlos. Ele nunca deixava uma oportunidade passar de alfinetar o irmão mais velho, principalmente agora que Pedro estava tomando decisões que, na cabeça dele, eram estúpidas. Está tudo bem, Carlos. A Ana está se saindo muito bem, respondeu Pedro, sem cair na provocação. Mas Carlos não parou por aí. Ele queria ver até onde Pedro aguentaria. Sabe, Pedro, eu fico pensando, o que o pessoal da empresa deve estar dizendo sobre isso? O filho do grande Antônio Albuquerque contratando uma ex-faxineira como secretária. O que será que eles pensam de você agora? Pedro suspirou. Carlos sempre usava o nome do pai como uma arma, uma forma de tentar manter o poder e a autoridade que ele achava que deveria ter. Mas Pedro não ia ceder. O que eles pensam de mim não importa. Eu sei o que estou fazendo, Carlos, respondeu Pedro, mantendo o controle. Marta, que estava à mesa, apenas observava a troca de farpas entre os filhos. Ela não concordava com Pedro, mas também não gostava das provocações de Carlos. Para ela, aquilo era um sinal claro de que a harmonia da família estava se quebrando. Os dias que seguiram foram cheios de tensão. Pedro sabia que manter Ana na empresa era um desafio maior do que ele imaginava, não apenas por causa das opiniões da mãe e do irmão, mas também por causa da pressão silenciosa de outros funcionários. Ele ouviu os comentários, sentiu os olhares, mas se manteve firme. Ele não estava disposto a voltar atrás. Com o tempo, as tensões na família Albuquerque só aumentaram. Marta começou a dar sinais de que, se Pedro continuasse com aquela postura, ela tomaria medidas drásticas. Carlos, por outro lado, parecia mais interessado em ver o irmão falhar do que em tentar resolver qualquer conflito. Pedro, porém, estava determinado. Ele sabia que manter Ana era a decisão certa. E mais do que nunca, ele estava preparado para enfrentar tudo o que viesse, mesmo que isso significasse desafiar a própria família. O relacionamento entre Pedro e Ana, que começou com uma simples oferta de emprego e uma tentativa de ajudá-la em um momento difícil, foi se transformando em algo muito maior e mais profundo do que qualquer um dos dois poderia imaginar. No início, Pedro só queria fazer o certo. Ele via em Ana uma mulher batalhadora, uma mãe dedicada, alguém que merecia mais da vida do que aquilo que estava recebendo. Ana, por sua vez, estava agradecida pela oportunidade que Pedro lhe havia dado, mas também tentava manter a distância emocional, afinal, sabia que vinha de um mundo muito diferente do dele.
A convivência diária no escritório fez com que Pedro e Ana se aproximassem cada vez mais. Pedro, sempre educado e gentil, era um homem diferente dos outros que Ana havia conhecido. Ele a tratava com respeito e dignidade, coisas que, até então, ela raramente encontrava na vida. Ana, mesmo receosa, começou a se sentir mais à vontade na presença de Pedro. Conversavam sobre o trabalho, claro, mas aos poucos os assuntos iam além. Pedro se interessava genuinamente pela vida de Ana, queria saber mais sobre Bernardo, sobre os sonhos que ela teve que adiar depois da morte de Gustavo. Ele ouvia com atenção, sem julgamentos, apenas querendo entender mais sobre aquela mulher que o intrigava. Ana, por outro lado, demorou um pouco mais para se abrir totalmente. Ela já tinha enfrentado muitas dificuldades e aprendido a ser cautelosa. Não queria que Pedro pensasse que ela estava tentando se aproveitar de sua bondade. Mas, com o tempo, a gentileza e a presença constante de Pedro foram derretendo as barreiras que Ana tinha erguido ao redor de si. Ele não era como os outros, isso ela tinha certeza. Os dias de trabalho começaram a se tornar algo que Ana esperava com mais entusiasmo. Ela gostava da companhia de Pedro, gostava de como ele a fazia sentir. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se sentia vista, valorizada, e não apenas como uma funcionária ou uma viúva lutando para sobreviver. Pedro a enxergava como ela realmente era, uma mulher com sonhos, medos, mas também com uma força imensa. E foi dessa proximidade que nasceu o sentimento que nenhum dos dois esperava. Era discreto no começo, um olhar mais demorado, um sorriso que surgia sem razão aparente. Pedro, mesmo com toda a sua determinação, começou a perceber que seus sentimentos por Ana iam além de uma simples admiração. Ele se pegava pensando nela fora do trabalho, imaginando como seria sua vida se Ana estivesse mais presente em seu dia a dia. E aos poucos, foi ficando claro, ele estava se apaixonando. Ana, por outro lado, resistia aos próprios sentimentos. Ela sabia que Pedro era um homem de outro mundo, e não achava justo envolvê-lo em sua vida tão complicada. Tinha medo do que isso poderia significar, das consequências que poderiam vir. E claro, havia Marta. A mãe de Pedro nunca escondeu seu desprezo por Ana e, com o passar do tempo, Ana sabia que um relacionamento com Pedro poderia trazer problemas ainda maiores. Mas, como dizem, o coração tem seus próprios caminhos, e por mais que Ana tentasse evitar, ela também começou a se apaixonar por Pedro. Ele era diferente de tudo o que ela conhecia, e a forma como ele tratava Bernardo, sempre tão gentil e atencioso, só aumentava o carinho que ela sentia. Pedro era o homem que qualquer mulher gostaria de ter ao seu lado, e Ana sabia disso. O problema era que ela não se via como alguém digna de estar ao lado dele. A tensão entre eles aumentava a cada dia, até que, em um final de tarde no escritório, Pedro não conseguiu mais se segurar. Depois de uma longa reunião, ele convidou Ana para um café no terraço da empresa, um lugar tranquilo e com uma vista linda da cidade. Ali, sob o pôr do sol, Pedro finalmente abriu o coração. Ana, eu sei que pode parecer estranho, mas eu não consigo mais esconder o que sinto por você. Desde que começamos a trabalhar juntos, minha vida mudou. E Pedro hesitou por um momento, mas logo continuou. Eu me apaixonei por você. Ana ficou em choque. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas ouvir Pedro dizer isso em voz alta fez seu coração disparar. Por um segundo, não sabia o que responder. O medo e a insegurança a atingiram como uma onda, mas, ao mesmo tempo, ela não podia negar que sentia o mesmo. Porém, ao invés de correr para os braços dele, ela deu um passo para trás, literalmente e emocionalmente. Pedro, eu não sei se isso é uma boa ideia, disse Ana, nervosa. Nós somos de mundos tão diferentes. Sua família nunca vai aceitar, e eu não quero te colocar nessa posição. Pedro, no entanto, não desistiu. Eu não me importo com o que os outros pensam, Ana. Eu sei o que sinto, e sei que você sente o mesmo. Não deixe o medo nos impedir de sermos felizes, Pedro disse, aproximando-se dela. Ana lutava contra seus próprios sentimentos. Queria dizer sim, queria aceitar aquele amor que parecia tão sincero e verdadeiro.
Mas as dúvidas ainda estavam lá, a insegurança e o medo de não ser suficiente para ele. Ainda assim, no fundo, ela sabia que Pedro era a única pessoa que havia enxergado quem ela realmente era. Depois de alguns segundos de silêncio, Ana suspirou e olhou para Pedro. Seu coração estava acelerado, e ela sabia que não podia mais negar. Eu também sinto mesmo, Pedro. Mas tenho medo do que isso pode significar para você, para sua família. Pedro sorriu, um sorriso sincero, e segurou a mão de Ana. Minha família pode ter suas opiniões, mas quem decide minha vida sou eu. E eu escolho você. A partir daquele momento, o relacionamento entre Pedro e Ana floresceu, apesar de todos os obstáculos que enfrentariam. Eles começaram a sair discretamente, tentando manter o romance longe dos olhos da família Albuquerque. Mas, como era de se esperar, não demorou muito para que Marta descobrisse. Quando a notícia do relacionamento chegou aos ouvidos de Marta, a reação foi explosiva. Ela confrontou Pedro de forma agressiva, deixando claro que não aceitava o relacionamento de jeito nenhum. Pedro, você enlouqueceu? Ficar com uma mulher como ela? Uma ex-faxineira? Viúva? Mãe solteira? Marta praticamente gritava, cheia de indignação. Pedro tentou se manter calmo, mas estava difícil. Ele já esperava essa reação da mãe, mas ainda assim, as palavras de Marta eram dolorosas. Mãe, Ana é uma mulher incrível. Ela é trabalhadora, forte, e eu a amo. Eu não me importo com o que você ou qualquer outra pessoa pense. Vou me casar com ela. Marta, furiosa, chegou ao ponto de ameaçar deserdar Pedro se ele continuasse com o plano de casamento. Para ela, aquilo era uma traição, uma vergonha para o nome Albuquerque. Mas Pedro, decidido, abriu mão de tudo, da presidência da empresa, de parte da herança, de qualquer benefício que a família pudesse oferecer. Ele estava disposto a perder tudo, menos Ana. Os meses passaram voando, e o casamento de Pedro e Ana estava prestes a acontecer. Depois de tudo o que enfrentaram, dos olhares tortos, dos comentários maldosos e, claro, da oposição feroz de Marta, mãe de Pedro, eles conseguiram seguir em frente. O amor entre os dois era genuíno, e Pedro não estava disposto a deixar que a opinião dos outros interferisse na sua felicidade. Ele sabia que Ana era a mulher com quem queria passar o resto da vida, e isso era o que importava. A cerimônia foi planejada para ser simples, exatamente como Pedro e Ana queriam. Eles não faziam questão de um evento grandioso ou extravagante. Queriam apenas estar cercados pelas pessoas que realmente importavam, pelos amigos e familiares que os apoiavam. Tudo estava pronto. As flores, o altar, os poucos convidados que estavam presentes para celebrar aquele momento. A felicidade no rosto de Ana era contagiante. Ela não conseguia conter o sorriso ao ver Bernardo, seu filho, correndo de um lado para o outro. Mas, como em qualquer boa história, o destino tinha preparado uma reviravolta, algo que mudaria o curso dos acontecimentos de forma drástica. Pouco antes do início da cerimônia, Marta chegou. Todos sabiam que ela não havia sido convidada. Depois de tantas brigas e discussões, Pedro não quis a presença da mãe ali, sabendo que ela faria de tudo para estragar o momento. Mas, como era de costume, Marta entrou com sua postura imponente, sem pedir licença, como se ainda estivesse no controle de tudo. O vestido elegante e a expressão de frieza no rosto dela contrastavam com o clima acolhedor e amoroso que reinava no local. Pedro, ao ver a mãe, se preparou para o pior. Ele já conhecia aquela expressão. Era a mesma que ela usava quando queria intimidar ou forçar as pessoas a cederem à sua vontade. Ele tentou manter a calma, respirando fundo, mas já sabia que aquela aparição não traria nada de bom. Marta caminhou lentamente até o centro do salão, todos os olhares voltados para ela. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. Alguns pensaram que, talvez, Marta estivesse ali para se redimir, para finalmente aceitar o casamento do filho. Mas não era isso. O que Marta tinha para dizer era muito mais grave. Eu sei que você não quer que eu esteja aqui, Pedro, Marta começou, com a voz fria e calculada. Mas, antes que você cometa o maior erro da sua vida,
há algo que você precisa saber. Ana, que estava do outro lado do salão, ficou tensa. Ela sabia que Marta não a suportava, mas não imaginava o que mais a mãe de Pedro poderia fazer para tentar separá-los. Pedro, por sua vez, sentiu o corpo todo ficar rígido. Ele estava cansado dos dramas familiares, mas algo no tom da voz da mãe fez com que ele parasse para escutar. Esse casamento, Marta continuou, olhando diretamente para Ana. Não faz sentido. E você sabe disso. Pedro, essa mulher não é para você. E se você seguir com isso, vai se arrepender. Mas, antes de mais nada, você deveria saber uma coisa importante sobre você mesmo. Pedro franziu a testa, sem entender onde ela queria chegar. Ele pensou que aquilo era mais uma tentativa de manipulação, algo para mexer com sua cabeça e fazê-lo desistir. Mas então, as próximas palavras de Marta o atingiram como um soco no estômago. Pedro, você não é meu filho biológico, Marta disse, com a voz dura e sem emoção. A revelação caiu como uma bomba. O salão ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Pedro olhou para a mãe, incrédulo. Por um momento, achou que ela estava brincando, que era algum tipo de truque para desestabilizá-lo. Mas, olhando nos olhos dela, viu que Marta falava sério. Ana, parada ao lado de Pedro, levou a mão à boca, chocada. O coração dela disparou ao ver o olhar de dor que tomou conta do rosto de Pedro. Ele estava devastado. Todas as certezas que ele tinha sobre si mesmo, sobre sua vida, estavam sendo destruídas ali, na frente de todos, sem nenhum cuidado ou consideração. Marta continuou, sem piedade. Você é filho de uma relação extraconjugal do seu pai. Ele teve um caso, e eu aceitei criar você como se fosse meu, mas a verdade é que você nunca foi realmente um Albuquerque de sangue. As palavras saíram cortantes, como se Marta estivesse se livrando de um fardo que havia carregado por anos. Eu tolerei essa situação por muito tempo, mas agora que você está prestes a cometer esse erro com essa mulher, não posso mais ficar calada. Pedro sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que ele acreditava sobre sua origem, sobre sua família, era uma mentira. Ele era o filho bastardo de Antônio Albuquerque, criado como legítimo, mas nunca realmente parte daquela família. As memórias da infância, as lições de vida, os momentos com seu pai. Tudo parecia agora envolto em uma névoa de engano. Ana, que até então estava em silêncio, se aproximou de Pedro, segurando sua mão com firmeza. Ela podia ver a dor nos olhos dele, o choque, a confusão. Mas, naquele momento, ela sabia que precisava ser forte por ele. Pedro estava sendo destruído por dentro, e a única coisa que ela podia fazer era estar ao seu lado. Carlos, que estava assistindo tudo de longe, com seu habitual ar de superioridade, não perdeu a chance de aumentar a humilhação. Eu sempre soube que tinha algo de errado com você, Pedro, disse Carlos, com um sorriso cínico. Agora faz sentido. Você nunca foi um de nós. Sempre foi o filho de um erro. As palavras de Carlos foram como um veneno que se espalhava ainda mais rápido pelo coração de Pedro. Ele não sabia como reagir, não sabia o que dizer. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, e ele não conseguisse respirar. Marta, vendo o impacto que sua revelação causará, virou-se para ir embora, deixando o caos que havia criado para trás. Para ela, aquela verdade sempre esteve ali, como uma ferida aberta, e ela finalmente a usará como uma arma contra o próprio filho. Pedro, por sua vez, ficou parado, em choque, enquanto os convidados observavam, sem saber como reagir. Tudo o que ele conseguia sentir era a dor de ter vivido uma mentira por tanto tempo. Ana, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, tentando mostrar que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. Mesmo com aquela revelação devastadora, o amor dela por Pedro não mudaria. E ela sabia que, de alguma forma, eles enfrentariam aquilo juntos. Mas, naquele instante, o mundo de Pedro havia desabado. Depois da chocante revelação de Marta, a vida de Pedro virou de cabeça para baixo. O peso daquela nova verdade o atingiu em cheio, como uma onda que vem sem aviso e derruba tudo no caminho. Ele não era quem pensava ser.
Durante toda a sua vida, acreditou ser parte de uma família, carregou o nome Albuquerque com honra, enfrentou as expectativas e as responsabilidades que vinham com esse sobrenome. Agora, tudo isso parecia desmoronar. Como poderia continuar sendo o Pedro Albuquerque, se, no fundo, nunca foi um Albuquerque de verdade? Nos dias que se seguiram ao casamento, que, por incrível que pareça, aconteceu apesar de toda a tensão, Pedro se isolou. O sorriso habitual e o olhar seguro desapareceram, substituídos por uma confusão constante e uma tristeza profunda. Ele já havia enfrentado muita coisa, mas essa descoberta o devastou de uma forma que ele não sabia como superar. Ana, ao seu lado, fez de tudo para apoiá-lo. Ela sabia que Pedro estava perdido, que suas certezas tinham sido destruídas de uma só vez, mas também sabia que o amor deles poderia ser a âncora que ele tanto precisava. Pedro passou a questionar tudo. O que mais era mentira? Sua infância, as memórias com seu pai. Será que Antônio o amava de verdade ou apenas cumpria uma obrigação? Será que Marta algum dia o viu como filho? E Carlos, que sempre o tratou com desprezo, sabia dessa verdade o tempo todo? A cada pergunta sem resposta, Pedro se sentia mais distante de quem ele achava que era. Ana, por mais que tentasse estar presente, também tinha seus próprios medos. Agora que Pedro não era mais um Albuquerque legítimo, ela temia que isso o afastasse ainda mais da família e, consequentemente, aumentasse a pressão sobre os ombros dele. Sabia que a relação entre Pedro e Marta estava quebrada, e que Carlos nunca aceitaria Pedro como um igual, mas, mesmo assim, Ana tentava ser o pilar de força que Pedro tanto precisava. Foi nesse período de incerteza que Pedro tomou uma decisão drástica. Ele se demitiu da construtora Albuquerque. Simplesmente não conseguia mais trabalhar na empresa que seu pai havia fundado, sabendo que sua própria presença ali era fruto de uma mentira. Ele chamou Carlos e Marta para uma reunião, a última em que ele aceitaria ser tratado como parte daquela família. Com um tom firme, porém triste, Pedro anunciou sua saída. Estou deixando a construtora. Eu não posso continuar aqui, sabendo o que sei agora. Essa empresa não é minha, e eu nunca deveria ter acreditado que fosse, disse Pedro, sem encarar diretamente a mãe. Carlos, sempre sarcástico, não perdeu a chance de provocar. Finalmente entendeu seu lugar, hein? Demorou, mas antes tarde do que nunca. A construtora é minha, Pedro. Sempre foi, Carlos respondeu com um sorriso cruel. Marta, por outro lado, não disse uma palavra. Sabia que havia destruído algo que jamais poderia consertar, mas, ao mesmo tempo, não tinha arrependimentos. Para ela, a verdade tinha sido exposta, e agora cada um deveria lidar com as consequências. Pedro saiu do escritório sentindo-se mais leve, mas não necessariamente melhor. Ele havia se libertado da empresa e da família que o traiu, mas agora precisava encontrar um novo caminho. E foi aí que Ana, mais uma vez, mostrou sua força. Ela sabia que Pedro tinha o talento e a capacidade para recomeçar do zero. Sabia que ele poderia construir algo novo, algo que fosse verdadeiramente dele. Com o apoio incondicional de Ana, Pedro decidiu abrir sua própria construtora. Não era uma tarefa fácil. Ele não tinha o dinheiro que a família Albuquerque tinha, e o mercado era altamente competitivo. Mas Pedro tinha algo que Carlos jamais teria: a confiança e o respeito das pessoas. Muitos dos antigos funcionários da construtora Albuquerque, que sempre admiraram a integridade de Pedro, decidiram seguir com ele. Em pouco tempo, Pedro formou uma equipe leal, que estava disposta a construir algo novo e diferente. A nova construtora, fundada com muito esforço e dedicação, começou a crescer. Pedro trabalhava dia e noite para garantir que o negócio prosperasse, e, para sua surpresa, ele estava realmente conseguindo. Cada pequeno sucesso era uma vitória pessoal, e cada desafio superado era mais uma prova de que ele não precisava do nome Albuquerque para ser bem-sucedido. O nome de sua empresa, que levava o nome da nova família que ele estava construindo com Ana, passou a ganhar espaço no mercado. Enquanto isso, a construtora Albuquerque, agora nas mãos de Carlos, começou a desmoronar. A arrogância e a ganância de Carlos o cegaram, e, em pouco tempo, ele se envolveu em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro.
Carlos acreditava que poderia expandir a empresa rapidamente, fazer negócios duvidosos e tirar vantagem das conexões da família. Mas, como muitos que tentam o caminho mais fácil, ele acabou tropeçando nas próprias armadilhas. As notícias dos problemas legais de Carlos começaram a surgir nos jornais. Os clientes mais importantes da construtora começaram a abandonar os projetos, e os contratos foram sendo cancelados um a um. Em poucos meses, a empresa que antes era sinônimo de poder e prestígio estava à beira da falência. O que Antônio Albuquerque havia construído ao longo de décadas estava sendo destruído pelas mãos do próprio filho. Marta, que havia ficado em silêncio por tanto tempo, agora se via diante de uma realidade que jamais imaginou. A mansão da família, que era o símbolo máximo de sua riqueza e status, precisou ser vendida. A fortuna que sustentava seu estilo de vida luxuoso desapareceu rapidamente. E Marta, que sempre acreditou estar no controle de tudo, viu-se sozinha, sem os privilégios que sempre considerou garantidos. Pedro, por mais que estivesse focado em sua nova vida e no crescimento de sua empresa, não conseguia ignorar o que estava acontecendo com a antiga construtora. Por mais que a relação com Marta e Carlos estivesse destruída, ele não desejava vê-los na miséria. Os anos se passaram, e a vida tomou rumos diferentes para cada membro da família Albuquerque. Pedro e Ana, agora casados, construíram uma vida juntos baseada no amor e no respeito mútuo. A nova construtora de Pedro cresceu lentamente, mas de forma sólida, longe dos escândalos e da corrupção que destruíram a antiga construtora Albuquerque. O nome da empresa de Pedro começou a ganhar espaço no mercado, não por heranças ou conexões familiares, mas pela integridade e competência que ele trazia para cada projeto. A casa onde eles moravam era simples, mas cheia de vida e amor. Bernardo, o filho de Ana, já considerava Pedro seu verdadeiro pai. Desde o começo, Pedro o tratou como filho, ajudando a educá-lo e a estar presente em todos os momentos importantes da infância do menino. O sorriso no rosto de Bernardo, sempre chamando Pedro de pai, fazia com que Pedro soubesse que havia feito a escolha certa ao construir uma nova família com Ana. Além disso, Ana estava grávida novamente. Uma menina, que viria ao mundo para completar a felicidade que já inundava a casa deles. Ana, sempre batalhadora, agora também podia sonhar com o futuro. Ela havia retomado os estudos, algo que sempre desejou, mas que teve que adiar devido às dificuldades da vida. Com Pedro ao seu lado, Ana sentia que podia alcançar tudo o que sempre quis. Enquanto isso, Carlos, o irmão mais novo, seguiu um caminho muito diferente. Seus erros o levaram ao fundo do poço. Depois de inúmeros escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro e negócios desonestos, a justiça finalmente bateu à porta dele. Carlos foi preso, condenado por crimes que envolviam fraudes financeiras e desvio de dinheiro na construtora. Aquela arrogância e frieza que ele sempre carregou agora não serviam de nada atrás das grades. Carlos, que tanto se orgulhava de seu status e riqueza, havia perdido tudo. E o que restava era a solidão e o peso de suas escolhas. A antiga construtora Albuquerque, que um dia foi símbolo de poder e influência, não existia mais. As portas se fecharam de vez, deixando para trás um rastro de ruínas. O império que o pai deles, Antônio, havia construído com tanto esforço ao longo de décadas foi destruído por um filho que não soube valorizar nada além do próprio ego. Pedro, que já havia se distanciado de tudo isso, acompanhou a queda com certa tristeza, mas sem arrependimentos. Sabia que Carlos colheu o que plantou, e não havia mais nada que ele pudesse fazer para ajudar. Marta, por sua vez, experimentou um final amargo. A antiga matriarca dos Albuquerque, que sempre ditou as regras e acreditava estar no controle de tudo e de todos, agora vivia uma realidade completamente diferente. Depois de perder a mansão da família e ver a construtora ruir, ela se viu sozinha. Todos os amigos que ela acreditava ter, todos os convites para eventos e festas da alta sociedade, desapareceram junto com o dinheiro. Marta, que sempre valorizou o status acima de tudo, foi esquecida por aqueles que um dia reverenciavam. Pedro, apesar de tudo o que aconteceu, não era um homem rancoroso. Ele sabia que, por mais que Marta tivesse cometido erros graves, ela havia sido a mulher que o criou e a quem um dia ele chamou de mãe. E ele não queria vê-la na completa miséria.
Foi por isso que decidiu oferecer a ela uma pensão modesta, para que pudesse viver com dignidade, mesmo que distante da vida de luxos a qual ela estava acostumada. Marta aceitou a ajuda, mas aquilo foi um golpe em seu orgulho. Ela, que sempre se viu como a grande figura da família, agora dependia do filho que ela havia rejeitado e tratado com desprezo. O tempo passou, e certo dia, Marta decidiu voltar à antiga mansão da família, que agora pertencia a Pedro e Ana. Ela queria rever o lugar onde passou grande parte de sua vida, talvez em busca de algum consolo nas memórias de tempos mais felizes. Ao tocar a campainha, Ana foi quem a recebeu. Não houve palavras amargas, nem olhares de rancor. Ana, sempre com o coração generoso, a tratou com respeito e dignidade, mas deixou claro que não havia mais espaço para o desprezo ou para os velhos conflitos. Você pode ficar um pouco, se quiser. Mas o passado ficou para trás. Aqui, a gente só vive de amor e respeito agora, disse Ana, com um sorriso sereno. Pedro, que estava ao lado de Ana, observou sua mãe com um olhar triste, mas firme. Ele sabia que aquela era a última vez que Marta tentaria se reaproximar de alguma forma. Não havia mais ódio, mas também não havia mais espaço para ela em suas vidas. Marta, vendo que seu tempo havia passado, agradeceu e se retirou, sabendo que não havia mais lugar para ela naquela casa. Pedro e Ana seguiram em frente. A vida, apesar de todas as adversidades, se mostrava cada vez mais cheia de possibilidades. Eles construíram uma nova história, baseada no amor, na verdade e na resiliência. A cada dia, Pedro se tornava mais certo de que seu verdadeiro legado não era o nome Albuquerque, nem a antiga construtora. Seu maior orgulho estava ali, ao lado dele, sua família. Com o tempo, Pedro aprendeu a aceitar o passado. Ele sabia que a revelação sobre sua origem havia sido um golpe duro, mas também sabia que isso não definia quem ele era. Ele construiu algo muito maior do que qualquer nome poderia oferecer. Bernardo cresceu admirando Pedro como um verdadeiro pai, e a filha que estava a caminho seria criada em um ambiente de amor e união. Carlos continuou sua vida na prisão, pagando pelos crimes que cometeu. E Marta, agora sozinha, vivia em uma casa simples, com as lembranças de uma vida que ela mesma ajudou a destruir. O que restava para ela era a reflexão sobre suas escolhas e o que poderia ter sido diferente. A felicidade de Pedro e Ana, no entanto, era evidente. A vida não foi fácil para eles, mas juntos, superaram todos os obstáculos. Enquanto caminhavam pela casa, de mãos dadas, com Bernardo correndo pelo jardim, Pedro sabia que o futuro estava cheio de promessas. Não importava o que o destino colocasse em seu caminho, ele e Ana enfrentariam tudo juntos. O final de cada caminho já estava traçado. Agora, era o momento de seguir em frente e construir novas histórias, sem o peso do passado, mas com a esperança de um futuro ainda mais brilhante.